te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Provérbios, capítulo 23. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e de chamar mais pessoas, então, para que possam, juntamente conosco, ler e também refletir sobre esse capítulo 23 do livro de Provérbios, tá bom? Não deixe de dar o seu like, o seu joinha, se inscrever se não é inscrito, incentivar outros. Então vamos contribuir para que o nosso alcance seja maior, né? Com mais pessoas tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e também de receber instrução a respeito dela, ok? Provérbios capítulo 23, então, nossa leitura vamos começar agora, fazendo a leitura, então, desse capítulo. No geral, o livro de Provérbios, ele nos ensina a buscar sabedoria e entendimento, valorizar os relacionamentos saudáveis acima dos bens materiais, aceitar disciplina e correção e evitar os perigos do consumo excessivo do álcool. Sobre isso que ele vai falar aqui no capítulo 23. Muitas situações nós vemos repetidas nas instruções que nós temos aqui de Salomão, sempre lembrando então que essas instruções elas eram orais, eles não tinham a palavra escrita como você e eu temos hoje, então isso era passado de pessoa a pessoa, né? Era uma informação oral e não escrita, tá? Então o guardar isso através da repetição era algo muito importante, então por diversas vezes também é mencionado esses elementos, né? Esses itens, né, que são importantes sobre a questão das riquezas, a questão da disciplina, a questão da bebida, a questão do adultério. Então ele sempre vai repetir esses assuntos que faziam parte também, evidentemente, do cotidiano do povo, tá? Então, Salomão nos encoraja a buscar viver uma vida que agrade a Deus e a buscar a excelência em tudo que nós fazemos. Então, tudo que nós fazemos deve ser o melhor. O Novo Testamento nos fala a respeito disso, né? Que nós devemos, tudo que vier à nossa mão para fazer, que nós devemos fazer, então, com todas as nossas forças, né? Não fazendo como que para os homens, mas fazendo para Deus, ok? Então, vamos ver a leitura aqui do texto. Ele começa dizendo, então, quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Uma pessoa sábia sabe como se portar na casa mais humilde, como também no palácio mais majestoso. Não está à mesa para se empanturrar, mas para se relacionar. O contexto aqui fala que ele estava à mesa do rei. Meter uma faca na garganta, no versículo 2, significa se controlar, sacrificar-se, muitas vezes suplantar a própria vontade, demonstrar domínio próprio. Então, se abrir a porta do estômago, né, para se saciar, vai fechar a porta, muitas vezes, a oportunidade que tem dentro do palácio de estar à frente do rei e de obter dele os seus benefícios, tá? Então, ele diz que é necessário saber se comportar diante dessas situações. Então, o que nós precisamos entender aqui é justamente a questão do domínio próprio, do controle em todas as situações, e aqui ele usa a questão da glutonaria, né? De então saber se portar diante do rei, diante de autoridade, diante de liderança,
para que você possa então ter também o favor deles. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Então, é possível ser rico e piedoso ao mesmo tempo, com toda certeza. O problema, nós já falamos e repetimos, não é termos dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O dinheiro nos possui. Então, colocar a confiança nas riquezas é como mirar uma águia que agita suas asas, né, rumo às alturas do céu e desaparece no horizonte, né? As riquezas, elas não são permanentes, elas são temporárias, não podemos colocar nelas, então, a nossa confiança. É sobre isso que ele está falando aqui. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. A inveja é um sentimento reprovável, nós vemos isso diversas vezes na palavra, e é um gravíssimo defeito de caráter. O invejoso fala uma coisa e sente outra. Há um descompasso entre a sua boca e o seu coração, entre as suas palavras e os seus sentimentos. Então, os seus manjares não são para alimentar os convidados, mas para extravasar o fel da sua alma. Então, fuja do banquete do invejoso, tá? As suas finas iguarias vão provocar em você náuseas, né? Seus ouvidos vão, muitas vezes, parecer que são doces palavras, né? Mas são palavras falsas. Então, muito cuidado, o que ele diz aqui, com essa questão do invejoso, do bajulador, daquele que fica lisonjeando. Muito cuidado com esse tipo de pessoa, porque ele vai apenas tentar, né, envolver você, ok? E esse envolvimento, com toda certeza, lhe fará muito mal, é o que ele menciona aqui. Versículo 9. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das suas palavras. Então, falar aos ouvidos do insensato é expor a sabedoria do desprezo, jogar pérola aos porcos. A insensatez é um estágio de endurecimento, incapacidade de ouvir, a indisposição de obedecer. Então, cabe ao insensato colher os frutos amargos da sua dureza de coração. Tá? Então, deixo para que colha aquilo que ele plantou. Não removas os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos. De novo, ele usa essa expressão dos limites antigos. Nós vimos isso no capítulo anterior, né? Sobre a importância de nós mantermos, né, aquilo que nós aprendemos. Porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa daqueles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, o abuso do poder, a invasão ilegal, a apropriação indébita de bens, né, que pertencem ao próximo, são crimes praticados não apenas contra o indivíduo, mas também contra o próprio Deus. Então, em vez de agir com violência contra o próximo, né, o ser humano deve aplicar o seu coração ao ensino e os seus ouvidos ao conhecimento, para que possa amar a justiça, para que possa praticar a misericórdia, para que possa andar em humildade diante de Deus. Então, aplica o teu coração, tá? É isso que ele diz aqui, que nós devemos fazer, a instrução dada a cada um de nós. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, muitos educadores são contrários a qualquer forma de disciplina. Nós já falamos sobre isso também, estamos repetindo. Em virtude dos excessos, muitas vezes praticados por pais que são truculentos, né? Que são violentos. Então, eles defendem a completa ausência de disciplina por causa desses. Então, a vara da disciplina tem como propósito livrar a vida dessa criança da morte, né? De uma vida totalmente desestruturada, desregrada, uma vida errante. Então, a disciplina é um remédio amargo, né? Mas o seu resultado é doce. A Bíblia diz que a princípio não é nada bom, mas depois traz produtos ou frutos, né, que realmente são abençoadores. Então, no momento em que se aplica a disciplina, é motivo de choro, mas depois produz alegria e paz. Tá? Você pode ter certeza disso. Então, mais vale obedecer aquilo que Deus tem na sua palavra do que dar ouvidos a essas pessoas que nada
sabem que nada fazem pelos seus filhos, muito pelo contrário, são aqueles que muitas vezes estão querendo ensinar aos outros sobre como criar filhos, quando os seus filhos estão por aí, né, com todo tipo de vida errada. Bom? Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. Então não há uma recompensa para os pais do que ver os seus filhos colocando em prática o que aprenderam dentro do lar. Evidentemente, aqueles lares que são lares que estão ensinando a palavra do Senhor, ensinando aquilo que é correto, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro, né? Então não existe nada mais recompensador do que o pai ver um filho andando por esses caminhos e depois constituindo a sua própria família e passando esses ensinos também adiante, né? Até mesmo melhorando esses ensinos. Então, isso é, com certeza, uma grande bênção. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Às vezes, né, nós temos inveja dos pecadores, né, por aquilo que eles têm. Salmo 73, que nós já lemos, né, fala a respeito de aqueles que parece que estão sempre prosperando, nada aflige as suas almas, a sua vida, estão sempre bem, né, têm felicidade, pelo menos aparente, têm tudo que precisam, tudo que necessitam e até mesmo além, e parece que nada lhes atinge, né? Então eles podem parecer felizes, com toda certeza, mas caminham para a morte, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. Então, os pecadores, eles podem rir agora, mas chorarão amargamente sem nenhuma gota de consolo posteriormente. Nós vemos o Novo Testamento falando a respeito do rico e Lázaro, né? O rico teve uma vida tão abastada aqui, enquanto Lázaro uma vida tão difícil, mas quando morreram, a ordem das coisas se inverteu, né? Porque Lázaro, então, estava no seio de Abraão, ou seja, gozando das bênçãos de Deus, enquanto o rico estava agora no inferno e sofrendo as dores, né, de tudo aquilo que ele deixou realmente para trás, tá? Então, em vez de invejar os pecadores, nós devemos preservar ou perseverar, aliás, em temer a Deus, pois esse é um investimento seguro para o futuro, para a eternidade. O resultado desse investimento, então, é graça no presente e glória no futuro, tá? Então, é uma questão de novo, de sabedoria. Essa vida comparada com a eternidade é muito ínfima, tá? E não se pode nem ao menos tentar comparar. Ouve tu, filho meu, e se sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Então a sabedoria nos faz ouvir os bons conselhos e nos faz afastar de más companhias. É sobre isso que ele está falando, das más companhias, tá? Daqueles que comem demais e bebem demais, está falando sobre as más companhias, né? E que você então vai se envolver com esse tipo de vida e vai então acabar perdendo tudo, deixando o que é importante, que é a questão do trabalho, a questão, né, do envolvimento dos relacionamentos da família, e vai se envolver com toda essa bandalheira e vai acabar realmente vestindo trapos, com toda certeza. Há muitos que estão dessa forma perambulando pelas ruas desse país e do mundo. E nós vemos isso todos os dias. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Então, em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os lugares, espera-se que os filhos obedeçam e honrem aos seus pais. Mas o texto em apreço apresenta um segundo ponto. Os filhos não podem desprezar a sua mãe quando ela envelhece. O que significa desprezar? Tá? É não ouvir mais os conselhos da sua mãe. É desampará-la nas suas necessidades, não ajudando em nada. É deixar de honrá-la, retendo o que ela precisa, né, para ter uma vida, uma velhice digna. Muitas vezes são jogadas às traças. Então a família precisa ser lugar de honra, afeto e de cuidado. Tá? Aqui ele fala a respeito da mãe, mas evidentemente aqui fala sobre a mãe, sobre o pai, sobre a família. Os pais precisam ser amparados pelos seus filhos na sua velhice. Isso é muito importante, né? Nós temos culturas no nosso no mundo, né, que levam isso muito em conta, enquanto em outros lugares, como no nosso país, os velhos são muito desprezados, né?
e isso é uma tristeza. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O sábio nos orienta a fazermos um investimento, que é um investimento dos mais elevados. Quando ele diz aqui compra, ele está falando sobre o investimento, ou seja, de você investir a sua vida nessas coisas. Sábio é aquele que investe no que é vital e permanente. Feliz é a pessoa cujas riquezas são a verdade, a sabedoria, a instrução e o entendimento, porque isso ninguém pode tirar e nem quantificar. É maior do que qualquer tesouro. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então, pai e mãe devem criar os filhos com responsabilidade, sendo um exemplo para eles, como nós já falamos também anteriormente, não apenas falando o que eles devem fazer, mas sendo um modelo e sendo exemplo para eles, inculcando neles valores absolutos, ensinando o caminho que eles devem andar. Porque os filhos, então, foram alvo do investimento dos pais, né? Então, quando isso acontece, no futuro, acabam recebendo recompensa de todo esse investimento, tá? Tendo filhos que são uma bênção aí no seu convívio. Dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então o pai pede o coração do filho. E quando entregamos o nosso coração a alguém, tudo mais vem em seguida. Então quando o filho dá o seu coração ao seu pai, automaticamente seus olhos se agradarão então dos seus caminhos. Ele estará andando também pelo caminho do seu pai. Ou seja, estará sendo orientado, estará trilhando os caminhos pelos quais ele aprendeu do seu pai, né? E isso alegrará o seu pai e trará para ele, filho, grande bênção e uma vida que realmente de contentamento, de alegrias e de felicidade. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Tá? Então ele fala sobre essas duas situações, sobre a prostituta e a adúltera, né, que são duas mulheres perigosas aí, né? São duas situações de grande perigo e que você deve se afastar dessas situações, tanto da prostituição como do adultério, né? Porque isso vai te trazer dores, né? Um muito grande sofrimento para o seu viver, com toda certeza. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Então a bebida alcoólica, e ele fala sobre isso no versículo 29, né? Que essa bebida vai trazer o quê? Essa bebida vermelha, né? Os que estão se alcoolizando, os que estão bebendo em excesso, ele diz aqui, vão trazer ais, pesares, pelejas, queixas, né? Feridas sem causa e olhos vermelhos, tá? Então a bebida alcoólica tem sido o maior ladrão de cérebros do mundo, né? Está por trás de 60% dos crimes passionais e dos acidentes automotivos, né? A questão da bebida. Então torna-se motivo de vergonha para o cônjuge e para os filhos, a questão da bebedeira, né? Da embriaguez. Então cuidado com a questão da bebida alcoólica, tá? É só um pouquinho, não vai fazer mal. Cuidado, esse pouquinho pode virar algo além daquilo que você possa imaginar. Então é melhor se abster muitas vezes do que imaginar ou pensar que vai ter controle e depois ser controlado. Então muito cuidado, ok? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como a víbora morderá. Então veja o que ele diz aqui, mais uma vez o que nós falamos agora há pouco, né? Então muito cuidado, porque pode ser muito atraente, né? Muito gostoso, pode ser até uma questão muito social, né? Para poder manter aparência com os outros. Muito cuidado, porque ela é apreciada no mundo inteiro, a questão do vinho, da bebida, né? Desde os tempos mais remotos, desde o tempo de Jesus, o vinho sempre foi símbolo de alegria, né? E também foi um importante alimento, remédio em muitas situações.
né? Então tinha na mesa tanto do pobre como do rico, mas ele tem seus perigos e as suas ameaças, né? É como o remédio fora da dose se torna uma droga. Em vez de dar vida, pode trazer morte. Então ninguém se inicia, né, na bebida como ébrio, já tomando taças e taças e se embriagando. Todo alcoólatra, ele começou com um pouquinho e chegou onde chegou. Se você quer arriscar, pode fazê-lo, mas pode entrar por um caminho sem volta. Então, alguns flertaram, né, com a bebida e ficaram presos nos laços dela. E não tem agora como se soltar. E tem um sofrimento muito grande na sua vida, e pode ter certeza disso. Eu e minha esposa trabalhamos com pessoas dependentes de drogas e álcool, e a gente sabe o tanto de sofrimento na vida deles e na vida das suas famílias. Versículo 33, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Isso ainda falando sobre o efeito do álcool, né? De que a pessoa então não tem clareza daquilo que vê e nem daquilo que pensa, né? Ele não enxerga mais com lucidez, afeta a sua mente, né? Uma pessoa alcoolizada desanda muitas vezes a falar impropérios, a falar besteiras, blasfêmias. Então, não é prejudicial somente à saúde, mas também é letal ao bom nome, né? Nocivo à sua honra, desastroso para a família e para a sociedade, é humilhante. Quantas pessoas jogadas pelas calçadas, né, embriagadas, é humilhante. Então, é um alerta que Salomão nos traz aqui sobre a questão da bebida. E serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. Mais uma vez, ele ainda está falando sobre o mesmo assunto, e dirás, espancaram-me, e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Então, quando esse indivíduo se levanta da tormenta e da solidão, seu corpo está cheio de hematomas e de feridas. Você vê isso constantemente. Enquanto ele está sob efeito do álcool, muitas vezes ele nem percebe e sente isso. Mas quando o álcool passa, então ele começa a sentir, e por isso muitas vezes até bebe de novo para poder não sentir as dores, né? Não sabe quem o agrediu, não sabe de onde veio a pancada. E vive assim. E é triste vermos pessoas assim. O seu poder de reação e de vergonha, de dor, está atrofiado por causa da bebida. É surrado e volta a ser surrado. Apanha e volta a beber e apanha de novo. Porque já perdeu a vergonha, já perdeu a sua sensibilidade. Então, quando ele despertar do torpor do álcool, sabe o que ele vai fazer? Ele vai voltar a beber. É um escravo do vício. É um escravo da bebida. Então, é sobre isso que aqui Salomão está alertando. A menos que ele seja liberto pela força divina, a força de Deus, ele não conseguirá livrar dessa situação por si mesmo, porque ele está numa prisão da qual ele não consegue sair. A única forma de fazê-lo é realmente através de uma intervenção divina, tá? Só Deus ajudando uma pessoa dessa. E ele buscando, evidentemente, essa ajuda de Deus, tá? Então nós temos aqui os conselhos, vários aqui, de Salomão para que tenhamos um viver, né, que realmente nos traga excelência em tudo que nós fizemos. A bebida não vai trazer excelência para ninguém, nada daquilo que faz. Nós precisamos buscar sabedoria e entendimento. Nós precisamos valorizar os relacionamentos saudáveis, né, acima dos bens materiais. Falou aí sobre a questão de honrar pai e mãe, sobre o fato de aceitar a disciplina e a correção, né, não com excesso, mas na medida certa, e isso vai nos ajudar e vai ajudar os nossos filhos. Então, tudo isso ele fala aqui nesse capítulo 23 com o objetivo, com a meta, com o desejo que nós, então, possamos ter um viver, né, que agrade a Deus e que mostre excelência em tudo aquilo que nós fizemos. E quando nós estivermos fazendo tudo com excelência, nós estaremos, assim, glorificando o nome de Deus. Ok? Então, é sobre isso que nós temos aqui, nesse livro de Provérbios, capítulo 23. Espero que tenha sido de algum proveito para a sua vida, ou que você pode até pensar em situações de pessoas que
você conhece. Então, compartilhe o vídeo, compartilhe o ensinamento, para que pessoas possam ser alertadas e ajudadas, então, em todos os aspectos da sua vida, entendendo que a sabedoria, nós estamos falando isso também desde o começo, é viver a vida do modo de Deus, tá? É ver a vida, é viver a vida do modo que agrada a Deus, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, então, que tenham todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor, e então, na próxima semana, nós voltaremos com Provérbios capítulo 24, tá? Dando continuidade, então, à leitura e a explanação, a reflexão sobre esses textos tão preciosos para a nossa vida. Tá bom? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo juntos. Guarda-nos, Senhor, dai-nos direção em tudo que formos fazer, ajuda-nos no viver diário, para que em tudo sejamos agradáveis ao Senhor e bênção na vida do nosso próximo. Orienta-nos, portanto, ajuda-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos, então, um bom restante de dia, que Deus os abençoe grandemente e juntos estaremos, se Deus permitir, a próxima semana. Forte abraço e até lá, se Deus quiser. Pra te adorar.